Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. A expedição perdida da Serra do Roncador. Aqui é Dr. Marcos Vieira, antropólogo e líder da expedição científica, Unibras 2024, a Serra do Roncador. Data: acredito que seja 17 de junho, mas perdi a conta dos dias. Meu relógio parou de funcionar há uma semana, assim como todos os equipamentos eletrônicos da equipe. Estou gravando este depoimento na última câmera que ainda funciona, com a bateria quase esgotada. Se alguém encontrar esta gravação, por favor, não envie equipes de resgate. Repito, não envie equipes de resgate. A área deve ser isolada e declarada zona de exclusão permanente. O que descobrimos aqui, o que encontramos, não deveria ser perturbado novamente. Nossa expedição começou com 12 pessoas. Eu, 3 antropólogos, 2 geólogos, 1 botânico, 1 linguista, 2 guias locais e 2 cinegrafistas documentando a jornada. Agora, pelo que sei, sou o único que resta. Éramos uma equipe multidisciplinar, financiada pela Universidade de Brasília e pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o objetivo de investigar relatos de ruínas antigas na região central da Serra do Roncador, uma área que permanece largamente inexplorada devido ao terreno acidentado e à densa vegetação. Relatos de comunidades indígenas locais mencionavam estruturas de pedra que não correspondiam a nenhuma civilização conhecida que habitou a região. Havia também histórias sobre desaparecimentos, luzes estranhas no céu, e o que os nativos chamavam de a Floresta que Engana, áreas onde pessoas experientes inexplicavelmente perdiam o senso de direção, caminhavam em círculos por dias ou simplesmente desapareciam. Consideramos esses relatos como folclore local, exageros, ou, na melhor das hipóteses, fenômenos naturais mal interpretados. Que arrogância a nossa! Que terrível arrogância! Os primeiros 10 dias da expedição transcorreram sem incidentes significativos. Estabelecemos um acampamento base nas coordenadas que anotei em meu diário de campo e realizamos incursões diárias em diferentes direções, mapeando a área e coletando amostras geológicas e botânicas. Foi no 11º dia que as anomalias começaram. Tudo começou com pequenas inconsistências em nossas bússolas. Inicialmente, atribuímos isso a depósitos minerais na região, talvez bolsões de magnetita ou outro minério ferroso que pudesse interferir com os campos magnéticos. Mas, então os GPS pararam de funcionar corretamente, mostrando coordenadas que se alteravam drasticamente mesmo quando estávamos parados. Paulo, nosso geólogo-chefe, notou algo ainda mais perturbador. As formações rochosas que havíamos mapeado no dia anterior pareciam ter mudado de posição. Não drasticamente, apenas alguns metros, mas o suficiente para ser perceptível em nossas medições precisas. Naquela noite no acampamento, Carlos, um dos guias locais, recusou-se a continuar. Ele disse que reconhecia os sinais. Estávamos entrando no que os nativos chamavam de território dos antigos, um lugar que deveria ser evitado. Quando perguntamos que antigos seriam esses, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Não são como nós. Nunca foram como nós." Na manhã seguinte, Carlos havia desaparecido, levando consigo apenas uma mochila pequena com suprimentos básicos. Joaquim, o outro guia, insistiu que deveríamos retornar, mas o restante da equipe votou por continuar. Afinal, éramos cientistas. Não nos deixaríamos intimidar por superstições. No 13º dia, encontramos a primeira estrutura. Era um monólito de aproximadamente 4 metros de altura, feito de uma pedra negra e polida que não correspondia a nenhuma formação geológica da região. A superfície era coberta por entalhes, não hieróglifos ou pictogramas reconhecíveis, mas padrões geométricos complexos, que pareciam mudar sutilmente dependendo do ângulo de observação. Doutora Helena Soares, nossa linguista, passou horas fotografando
e tentando decifrar os padrões. Ela comentou que havia algo matematicamente impossível neles, como se fossem projeções bidimensionais de objetos quadridimensionais. Quando perguntei o que isso significava, ela apenas balançou a cabeça frustrada e disse que precisava de mais tempo. Naquela noite, Helena acordou todos com seus gritos. Quando conseguimos acalmá-la, ela disse que havia compreendido os símbolos em um sonho, não como linguagem, mas como instruções para dobrar o espaço. Ela parecia febril, desorientada. Atribuímos sua condição ao estresse e, possivelmente, a alguma reação alérgica a plantas locais. Na manhã seguinte, Helena parecia melhor, mas diferente. Mais calada, introspectiva. Insistiu que deveríamos seguir em uma direção específica, não baseada em nossa rota planejada, mas em algo que ela sentia estar certo. Contra meu melhor julgamento, concordei. Ela era uma cientista respeitada, afinal. Foi assim que encontramos o vale. Não aparecia em nenhum de nossos mapas. Era como se a topografia da região tivesse sido reescrita. Um vale perfeitamente circular, com aproximadamente 2 quilômetros de diâmetro, cercado por encostas íngremes cobertas de vegetação densa. No centro, parcialmente visível, através da névoa matinal, havia estruturas, construções geométricas que desafiavam a lógica arquitetônica, com ângulos que pareciam mudar enquanto observávamos. Joaquim se recusou categoricamente a descer ao vale. Este é o lugar que nunca deveria ser encontrado, ele disse. O lugar que engole pessoas. Ignoramos seus avisos. Mais uma vez, nossa arrogância científica prevaleceu. A descida ao vale levou quase um dia inteiro. À medida que nos aproximávamos das estruturas centrais, uma sensação de desorientação tomava conta de todos. As distâncias pareciam inconsistentes. Objetos que pareciam estar a centenas de metros de repente estavam a poucos passos. Outros, aparentemente próximos, nunca pareciam se aproximar. Não importa quanto caminhássemos em sua direção. Estruturas eram indescritíveis. Não no sentido poético, mas literalmente difíceis de descrever, ou mesmo de perceber completamente. Pareciam mudar quando não estavam sendo diretamente observadas. Eram construções de pedra negra similar ao monólito que havíamos encontrado, mas em escalas maiores, e com geometrias que causavam desconforto visual ao serem observadas por muito tempo. Estabelecemos um acampamento secundário na periferia do complexo central. Naquela noite, todos relataram sonhos vívidos e perturbadores. Não pesadelos convencionais, mas visões de espaços impossíveis, geometrias não euclidianas, e uma sensação persistente de sermos observados por algo vasto e incompreensível. No dia seguinte, Helena estava diferente. Seus olhos tinham um brilho febril, e ela falava rapidamente sobre portais e convergências dimensionais. Insistiu em liderar a exploração das estruturas centrais, desenhando mapas que não faziam sentido para o resto de nós. Diagramas tridimensionais que pareciam se dobrar sobre si mesmos em padrões impossíveis. Foi quando começamos a perder pessoas. Primeiro foi Ricardo, um dos cinegrafistas. Ele estava filmando o interior de uma das estruturas. Uma câmara hexagonal com um poço central que parecia não ter fundo. Simplesmente desapareceu de vista enquanto a câmera ainda estava gravando. A filmagem mostra apenas um momento de distorção visual, como uma onda de calor no ar, e então ele não está mais lá. Depois foi Ana, geóloga assistente. Ela se separou do grupo por apenas alguns minutos para coletar amostras. Quando notamos sua ausência e chamamos por ela, ouvimos sua voz respondendo, mas parecia vir de todas as direções simultaneamente, e suas palavras estavam distorcidas, como se estivesse falando através de água ou de uma grande distância. O pânico começou a se instalar. Decidimos abandonar a exploração e retornar ao acampamento base. Foi então que percebemos que não conseguíamos encontrar o caminho de volta. A topografia havia mudado.
Ou talvez sempre estivesse mudando, e apenas agora percebíamos. Joaquim, nosso último guia, tentou liderar o grupo para fora do vale. Após horas caminhando, encontramo-nos de volta às estruturas centrais, como se tivéssemos andado em um círculo perfeito, apesar de mantermos uma direção constante. Foi quando Helena revelou que havia compreendido o propósito do lugar. Segundo ela, não era um assentamento ou templo, como havíamos teorizado inicialmente. Era uma máquina antiga, construída com tecnologia que transcendia nossa compreensão atual, projetada para dobrar a realidade, abrir portais para outros lugares, outros tempos, talvez outras dimensões. E o mais perturbador, ela acreditava que a máquina estava ativa. Havia sido ativada por nossa presença, por nossa observação. O ato de estudar os símbolos, de tentar compreendê-los, havia iniciado algum tipo de processo. Naquela noite, Helena desapareceu. Simplesmente não estava mais em sua barraca quando acordamos. Em seu lugar, encontramos páginas e páginas de anotações, diagramas complexos, equações que misturavam matemática avançada com símbolos que nenhum de nós reconhecia, e repetidas menções a algo chamado os que esperam entre as dobras. Os dias seguintes foram um pesadelo de confusão e perdas. Pessoas desapareciam quando virávamos as costas. Ouvíamos suas vozes chamando de lugares impossíveis, de dentro de rochas sólidas, do céu aberto, de sob nossos próprios pés. A realidade ao nosso redor começou a falhar. Não há outra palavra para descrever. Como glitches em um programa de computador. Árvores que estavam a metros de distância subitamente apareciam a centímetros. O céu ocasionalmente apresentava padrões geométricos impossíveis, como fractais tridimensionais. A gravidade parecia flutuar em certas áreas, mais forte ou mais fraca, sem qualquer padrão discernível. E então começamos a ver coisas, não criaturas no sentido convencional, mas como distorções ambulantes na própria realidade, formas que só podiam ser percebidas pelo canto do olho, que desapareciam quando observadas diretamente. Sombras que se moviam independentemente de suas fontes, reflexos em poças d'água que não correspondiam ao que deveria estar sendo refletido. No que acredito ter sido o 20º dia, meu diário e relógio haviam parado de funcionar neste ponto. Restávamos apenas eu, Joaquim e Cláudio, o botânico. Decidimos fazer uma última tentativa desesperada de escapar, seguindo o curso de um pequeno riacho que descobrimos, na esperança de que nos levasse para fora do vale. Caminhamos por horas, o riacho gradualmente se alargando em um córrego mais substancial. Começamos a ter esperança. Então Joaquim, que estava à frente, parou abruptamente. O córrego fluía diretamente para uma das estruturas negras. Não ao redor dela, mas através dela, como se a pedra sólida não existisse do ponto de vista da água. Foi quando Joaquim finalmente quebrou. Ele gritou algo na língua nativa, que não compreendi, e correu em direção à floresta. Nunca mais o vimos. Cláudio e eu continuamos seguindo o córrego, decidindo que não tínhamos escolha senão entrar na estrutura. O interior era um labirinto de câmaras interconectadas, todas feitas da mesma pedra negra polida, todas cobertas com os mesmos símbolos perturbadores. O córrego fluía através do chão como se a pedra fosse permeável apenas para a água. Em uma câmara central, encontramos algo. Não consigo descrevê-lo adequadamente. Uma anomalia. Um ponto onde a realidade parecia dobrar-se sobre si mesma. Não era visível diretamente, mas percebia-se sua presença pelos efeitos no ambiente ao redor. Luz que se curvava, sombras que se moviam na direção errada. O próprio ar parecendo mais denso em certos pontos. Cláudio aproximou-se demais. Eu o adverti, mas ele estava fascinado. Disse que podia ver através. Não explicou através do quê. Estendeu a mão em direção ao centro da anomalia e sua forma começou a distorcer.
Não como um efeito visual ou uma ilusão de ótica. Seu corpo físico começou a se esticar, a se dobrar em ângulos impossíveis. Ele não gritou. Apenas me olhou com uma expressão de surpresa e... compreensão? Então foi puxado para dentro da anomalia, seu corpo contorcendo-se em formas que nenhum ser humano deveria ser capaz de assumir. Em segundos, havia desaparecido completamente. Fugi. Corri cegamente pelos corredores labirínticos, sem me importar com a direção, apenas desesperado para me afastar daquela câmara central. Eventualmente, encontrei uma saída, não para onde esperava, mas para uma parte completamente diferente do vale. Estava sozinho agora. Completamente sozinho. Nos dias seguintes, ou teriam sido semanas, o tempo parecia tão inconsistente quanto o espaço. Vaguei pelo vale, tentando encontrar uma saída. Ocasionalmente, ouvia vozes, membros da minha equipe chamando por ajuda, dando direções contraditórias, às vezes rindo maniacamente. Nunca consegui encontrar a fonte. Comecei a ver Helena com frequência. Sempre à distância, sempre me observando com aqueles olhos febris. Quando tentava me aproximar, ela desaparecia, às vezes literalmente se fundindo com as sombras ou com as estruturas negras. Uma vez, tenho quase certeza que a ouvi conversando com... algo. Não ouvi a outra voz, mas Helena falava como se estivesse respondendo a perguntas. Sim, eles virão, ela dizia. Mais virão, sempre vêm, curiosos, arrogantes, perfeitos. Não sei exatamente quando percebi a verdade sobre este lugar, mas foi como um despertar gradual. As estruturas, os símbolos, as anomalias, não eram ruínas de uma civilização antiga. Eram mais como um laboratório, ou talvez uma armadilha. Os nativos estavam certos em seus mitos. Este lugar engole pessoas, mas não aleatoriamente, não por acidente, com propósito. As anomalias espaciais, as distorções na realidade, são como uma teia. E nós somos as moscas. Comecei a notar padrões nas distorções. Elas pareciam mais intensas quando experimentávamos emoções fortes, medo, desespero, curiosidade, obsessiva. Como se estivessem se alimentando dessas emoções, ou talvez as usando como algum tipo de combustível. E os desaparecimentos não eram aleatórios. As pessoas que desapareceram primeiro foram aquelas que interagiram mais intensamente com os símbolos, que tentaram compreendê-los, decifrá-los. Helena foi a primeira a realmente entender algo sobre eles, e foi a primeira a mudar, a se tornar outra coisa. Ontem, se é que foi ontem, como disse, o tempo aqui é fluido. Encontrei o que acredito ser a saída do vale. Uma passagem, estreita entre duas formações rochosas que não havia notado antes. Ou talvez não existisse antes. Talvez tenha se formado recentemente. Ou talvez sempre estivesse lá, e eu simplesmente não conseguia percebê-la. Estava prestes a passar por... Ela quando ouvi a voz de Helena atrás de mim. Você não pode sair agora, Marcos, ela disse. Sua voz estava... diferente. Ressoante, como se múltiplas vozes falassem em uníssono. O processo não está completo. Virei-me e quase desmaiei com o que vi. Helena estava lá, mas não era mais Helena. Não completamente. Sua forma humana parecia ser apenas uma casca, uma aproximação. Havia algo mais habitando aquele corpo, esticando-o em proporções sutilmente erradas, movendo-o de maneiras que não correspondiam totalmente à anatomia humana. O que aconteceu com você? Perguntei, recuando em direção à passagem. Evolução, respondeu a coisa que havia sido Helena. Compreensão. Os símbolos não são apenas uma linguagem, Marcos. São chaves. Chaves para desbloquear o potencial da mente humana, para permitir que ela perceba além das limitações tridimensionais. O que quer de mim? Perguntei,
continuando a recuar lentamente. Queremos que você leve uma mensagem, um convite. Ela, ou a coisa dentro dela, sorriu de uma maneira que fez meu sangue gelar. Mais pessoas precisam vir, cientistas, pesquisadores, curiosos. Este é apenas um dos muitos locais de transição, portais que foram construídos há muito tempo, quando outra espécie dominava este planeta. Eles se foram, mas nós permanecemos, esperando, observando, coletando. Coletando o quê? Consciências, mentes, almas, se preferir esse termo. Precisamos delas para atravessar, para existir plenamente em seu plano de realidade. Percebi então o que estava acontecendo. O vale, as estruturas, as anomalias, tudo fazia parte de algum tipo de mecanismo de captura. Uma tecnologia tão avançada que parecia sobrenatural, projetada para atrair seres inteligentes, confundi-los, desorientá-los e então absorvê-los de alguma forma. E Helena, ou o que restava dela, estava agora servindo a esses seres, essas entidades que existiam entre as dobras da realidade. Não vou levar sua mensagem, disse firmemente. Vou alertar as pessoas para ficarem longe deste lugar. Helena inclinou a cabeça em um ângulo impossível, quase 90 graus. Você realmente acredita que alguém dará crédito ao seu relato? Um homem traumatizado? O único sobrevivente de uma expedição fracassada? Na melhor das hipóteses, você será considerado delirante. Na pior, um assassino que eliminou seus próprios colegas. Ela estava certa, percebi com horror. Quem acreditaria nesta história? Sem evidências concretas, sem corpos, sem testemunhas. Mas não se preocupe, continuou Helena, sua voz agora flutuando no ar como se viesse de múltiplas direções. Você não precisa convencer ninguém, apenas plantar a semente da curiosidade. Outros virão investigar seu relato. Não importa quão fantástico pareça. Cientistas, autoridades, curiosos, todos eventualmente encontrarão este vale. E quando o fizerem, sua forma começou a mudar, a distorcer-se. Por um momento, vislumbrei o que realmente estava usando o corpo de Helena como um traje mal ajustado, algo composto de ângulos impossíveis, de geometrias que a mente humana não foi feita para processar. Corri. Atravessei a passagem entre as rochas sem olhar para trás, impulsionado pelo terror puro e primitivo. Corri por horas, talvez dias, através da floresta densa, sem direção, apenas afastando-me daquele vale maldito. Eventualmente, colapsando de exaustão, encontrei esta câmera, parte do equipamento que havíamos trazido, de alguma forma transportada, para fora do vale. Talvez por Helena, como parte de seu plano para garantir que meu testemunho fosse encontrado. Estou gravando isto como um aviso. A Serra do Roncador contém algo que não deveria ser perturbado. Não são ruínas arqueológicas. Não são anomalias geológicas naturais. É uma tecnologia antiga e incompreensível, criada por seres que existem além de nossa compreensão tridimensional. Se você encontrar esta gravação, por favor, não tente localizar o vale. Não por curiosidade científica, não por glória da descoberta, não por qualquer motivo. A área deve ser declarada zona de exclusão permanente. Sei que este relato soa como o delírio de um homem traumatizado. Talvez seja isso que as autoridades concluirão. Talvez seja isso que você, ouvindo esta gravação, está pensando agora. Mas considere isto. Se estou errado, se tudo isso foi apenas uma série de acidentes naturais, alucinações induzidas por alguma toxina desconhecida na vegetação local, ou um colapso mental coletivo, qual é o risco de evitar a área? Apenas algumas descobertas científicas potenciais perdidas. Mas se estou certo, se o que encontramos naquele vale é real, então o risco de ignorar este aviso é incalculável. A gravação fica silenciosa por vários segundos, apenas com o som da respiração pesada do narrador.
Há mais uma coisa. Algo que não mencionei antes porque é difícil até mesmo formular o pensamento. Nos últimos dias, tenho notado mudanças em mim mesmo. Pequenas, sutis, mas inegáveis. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo os símbolos das estruturas negras flutuando em minha mente. Às vezes, acordo falando palavras em uma língua que não conheço. E ontem percebi que podia ver no escuro. Não apenas ajustar minha visão a pouca luz, mas literalmente ver em completa escuridão. Temo que, mesmo tendo escapado fisicamente do vale, algo dele tenha vindo comigo. Algo esteja crescendo dentro de mim, mudando-me gradualmente, como mudou Helena. Se você encontrar esta gravação e por algum motivo decidir me procurar, tenha cuidado. Não tenho certeza de que ainda serei, eu mesmo, mais alguns segundos de silêncio. A bateria está acabando. Este é o Dr. Marcos Vieira, provavelmente o último membro sobrevivente da expedição Unibras 2024 à Serra do Roncador. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas. A gravação termina com um som estranho ao fundo. Algo que poderia ser interpretado como um sussurro distante em uma língua desconhecida, ou simplesmente o vento entre as árvores. Nota 3. Equipes de resgate enviadas para localizar a expedição Unibras 2024 também desapareceram sem deixar rastros. A área foi declarada zona de risco devido à instabilidade geológica, e o acesso foi restrito por tempo indeterminado.